E hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso Café Casado. Estou com um casal maravilhoso e eu vou descrever um pouquinho da história deles. Nesses 2 anos e 3 meses de casamento, viveram e vivem um processo intenso de aprendizado e amadurecimento. Aprenderam que amar vai muito além do que eu te amo, é demonstrado nas atitudes. E eles, um casal jovem, que eu tive a honra de produzir essa noiva linda, maravilhosa, pro grande dia dela, que foi o dia do casamento, junto com ele, calma aí. E eles, hoje, são pastores, estão plantando a semente de Deus no coração das pessoas. Sabe quem são eles? Angélica e Felipe. Sejam muito bem-vindos, casal jovem. Parou ímpar? É um prazer estar aqui, fazendo parte desse podcast junto com vocês, trazendo um pouquinho da nossa história. Obrigado, Andressa e Marcos. É um prazer, uma honra nós estarmos aqui nessa tarde, e compartilhando um pouco do início da nossa caminhada, nossa história, vivendo juntos. Sim, para nós que ficamos muito felizes, porque já vivemos esse processo junto com vocês, antes do casamento e agora pós-casamento, Então, acho que vocês têm muito a ajudar as pessoas que estão aqui nos acompanhando, Muitos casais jovens que nos acompanham e até pessoas também que já estão aí com uns aninhos de casado. Tenho certeza que sempre acaba pegando uma experiência de outros casais para melhorar a vida de casado, Gente, sabemos que vocês já têm aí uns bons tempinhos de caminhada. Vamos fazer uma retrô? Antes do casamento, depois do casamento, como que era o pensamento de vocês antes de tudo? Pode falar, amor. Eu começo ou ela? Tanto faz, quem quiser. Bom, nós casamos com 20 anos, Então já tem 2 anos e alguns meses. E eu sempre, quando eu me converti e aceitei Jesus, sempre tive essa mentalidade de formar uma família, de casar, formar uma família, viver os planos, os projetos de Deus para minha vida. E eu vi na Angélica alguém que poderia caminhar comigo nesse sonho, nesse projeto. Sim. E aí conseguiu conquistar a Angélica, que assim, eu sei que a Angélica não queria, mas aí ela se rendeu, Verdade. Foi muita oração. É isso aí. Deu tudo certo. Só complementando o que ele falou e corrigindo, ele tinha 20, eu tinha 19 na época. E foi muita oração da parte dele, pra gente estar aqui onde a gente está hoje. E pra mim, Deus ter trabalhado dessa forma no meu coração, hoje eu agradeço muito, porque ele é um marido maravilhoso, por de ver isso. E eu não esperava que eu iria me casar tão cedo, tão rápido. Até porque eu não gostava dele, Sim. As pessoas conhecem um pouco da nossa história. Se vocês fazerem uma varredura aqui no nosso podcast, vocês vão ver o vídeo deles lá quando era o Café Casado. Não, Café com os Noivos. Essa história aqui era bem mais longa. Eu não gostava muito dele, eu não queria nem saber dele por conta de alguns comentários. Então, aí, através de oração, Deus foi trabalhando. E eu vi nele a pessoa que eu queria ter para a vida toda, até a eternidade. Sim, que benção, E estamos aí. Deu certo. E quem é a Angélica hoje? Quando nós estamos em Deus, nós sabemos qual é a nossa identidade. Que é, primeiro, nós somos filhas de Deus. Então, eu sei que a Angélica é filha de Deus, é amada por Deus. E a Angélica é uma pessoa muito determinada, que quando fala uma coisa, corre atrás, busca aquilo. É uma mulher que a cada dia busca ser uma mulher sábia, tanto na minha vida pessoal como no meu relacionamento, ser uma mulher sábia para edificar a minha casa. É uma pessoa que tem sonhos e que sonha junto com o meu esposo para a gente chegar onde a gente pretende chegar. E isso. E aí, Felipe? Quem é o Felipe? Felipe hoje, Felipe da Angélica, ministro do Evangelho, a serviço do reino, servindo a Deus com amor, com propósito, cuidando, amando, alcançando e acolhendo pessoas, e fazendo
fazendo a obra de Deus com muito amor, muito cuidado, muito carinho. Que bom, gente, olha, é muito gratificante, sabe, viver, assim, esses momentos com vocês. A gente não tem, assim, tanta proximidade, mas vivi momentos muito especiais ao lado de vocês. Amém. E ver como que vocês estão hoje, sabe, nessa caminhada, sabe, me deixa mais feliz ainda de ter a amizade de vocês, o conhecimento. E para a gente dar andamento no nosso bate-papo aqui e trazer mais ainda, explorar vocês mais ainda, eu sei que vocês vieram de culturas totalmente diferentes, como a maioria dos casais acontece, né? Eu e meu esposo também, a gente veio de culturas totalmente diferentes. Como que foi para vocês hoje viver esse momento na prática e não deixar isso atrapalhar o casamento de vocês, e sim ir dando construção para melhoria? Uhum. Eu sempre costumo dizer que o casamento, principalmente quando você pega dois jovens, né, e colocam dentro de uma casa casados, você vai pegar duas culturas diferentes, duas mentes diferentes, mentalidade diferente, costumes diferentes, né, temperamentos às vezes diferentes, né, embora o nosso temperamento seja igual e isso gera embates, você precisa se adaptar a essa mudança, né? Você vai pegar às vezes uma pessoa que a vida toda foi acostumada de um jeito e outra que de um jeito totalmente diferente, ou Sim. às vezes quando é junto, né, ali os dois jeitos delas se combinam, né? Uhum, aí você Sim. flui mais rápido, né? Mas nós tivemos esse embate justamente por isso. Assim, um ponto assim, que você lembra, tipo assim, Felipe, que você era totalmente diferente da Angélica e já começou a dar esse perrengue ali muitas no começo. Muitas coisas, assim, para lembrar assim, inúmeras coisas. Praticamente tudo. As duas famílias de cultura totalmente diferentes, duas mentes pensantes diferentes, embora o nosso temperamento fosse igual. Uhum. Se colocar duas pessoas sanguíneas dentro de uma casa, mesmas coisas colocar dois touros bravos numa arena. Né? Um vai tentar sobressair o outro. Sim. Então, é onde nós precisamos, né, reconhecer, né, essa característica, trabalhar isso e nos adaptar para nós vivermos em comunhão. A palavra diz que andarão dois juntos se não tiver de acordo. Não tem como. Sim, então nós precisamos, né, através do acordo, nós conseguimos nos adaptar e vivenciar o melhor de Deus para nós. Sim. Só que no início isso foi muito difícil, porque como o Felipe falou, nós dois somos muito sanguíneos, então tipo, um falava, o outro também falava. Um falava A, o outro B, o C, e ninguém chegava num acordo, porque um queria ser mais autoridade que o outro. Porque a gente tem esse espírito de liderança, Sim. então quer estar ali mandando, tá? E aí, Deus nos deu uma graça, uma sabedoria muito grande para lidar com esses embates, né? Pra gente, eu tenho que ceder, se eu não ceder, vai dar errado. Sim. E aí, por conta disso, às vezes a gente acabava tendo brigas muito intensas, e às vezes a gente não chegava num acordo num dia só. A gente levava uns 2, 3 dias para chegar no acordo. E Deus foi nos lapidando, Deus foi nos moldando. Sempre quando acontecia alguns embates, a gente pedia ajuda para os nossos pastores, que eles são nossos mentores e nossos pais na fé. Então, eles nos ajudavam muito, nos davam direcionamento, como que nós deveríamos agir, o que nós deveríamos fazer para não chegar nesse atrito, no tão conflito alto, tão né? alto. Uhum. E como assim que foi para vocês assim, eu vou começar a baixar a guarda? Quem que começou primeiro? Na verdade, tudo que nós fomos falar aqui está baseado na palavra, né, em um curso que nós fizemos tem algum tempo, e agora nós estamos fazendo ele novamente como líderes em treinamento. Sim. Né, que é o Casados para Sempre. Até indico para todo casal, né, independente do seu religião, independente daquilo que você na verdade está vivendo. Às vezes tem gente que fala assim, não, meu casamento não tem jeito, meu casamento é impossível. Eu vou bater na tecla 1 milhão de vezes que eu vou argumentar com você que na verdade tem um jeito. Para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1 versículo 37. Nada é impossível para Deus. Então Deus dá jeito até no casamento impossível. Sim. No maior dos problemas, você pensa que está no fundo do poço, Deus pode agir, né, na sua vida. Tem um testemunho, né, de Mike e Marilyn Phillips. Mas, enfim,
quando nós chegamos na lição de acordo desse curso, foi onde nós entendemos, né? E assim, um ou outro sempre vai ter que ceder, né? Independente de quem está certo ou errado, né? Deixar o orgulho de lado e resolver, né? Mas de te dizer assim que quem chega primeiro, quem tenta resolver primeiro, não tem, sempre varia um ou outro. Sim. Né? Não, eu pergunto porque às vezes tem casais que chegam nesse conflito, né? E não, eu sempre tô certo. E não é o caso de estar certo, é o caso de querer estar junto, de querer continuar a formação da família, né? Eu não concordo com isso porque um ou outro sempre vai acabar muito oprimido. Sim. Né? Se eu ficar orgulhoso e deixar que só ela ceda para que ela venha buscar reconciliação, ela vai acabar uma hora ou outra cansando disso. Ou vice-versa. Se ela manter o orgulho e eu sempre ter que procurar ela, então um ou outro uma hora vai ter que procurar. E assim vai. Tem hora que eu procuro ela, tem hora que ela me procura e a gente resolve. Se resolve e tá tudo certo. E hoje, como vocês estão na igreja, vocês se deparam. Eu imagino que vocês se deparam muito com isso, né? Casais que estão iniciando e passam por esse processo e não conseguem ter um bom resultado, né? E é frustrante isso, né? Ainda mais sabendo que, se baseando no que você acabou de falar, né? Que casamento sempre tem uma solução. Sim. Tem. Então, na verdade, assim, eu costumo dizer que experiência não tem a ver com quem viveu mais. Experiência tem a ver com quem aprendeu mais. Exatamente. Né? E nós observamos hoje, né, em qualquer meio, né, seja ele jovem ou, né, pessoas mais velhas, sempre vai ter conflitos, né, na vida a dois, e nós, né, nos dispusemos a fazer esse curso justamente para isso, para nós podermos obter experiência, obter conhecimento, para nós ajudarmos essas pessoas em conflito. E são diversos testemunhos de pessoas que têm, né, o seu casamento transformado, suas vidas mudadas, né, através disso, e tudo para a glória de Deus. Nós estamos fazendo isso porque é um projeto de Deus. Deus nos chamou para cuidar de pessoas. Então, cuidando de pessoas, de casamentos, de famílias e ajudando Deus a restaurar essas pessoas. Sim. Ô Felipe, chegou algum momento assim do início do casamento, como vocês falou aqui, que teve muitas brigas, e realmente tem, porque gente, no nosso também teve, né, amor? Nada, tem nada. Jesus Comunhão amado. intensa, não são brigas, comunhões intensas. Exatamente. Como que tem briga? É briga por causa da toalha, é briga por causa do calçado, é briga por tudo, né? E aí tem hora que dá vontade realmente de chutar o balde, né? De, não dá mais. E aí você precisa realmente ter muita sabedoria, muita calma, paciência, né? E como que foi pra você? Porque assim, vocês dois eram jovens, né, da mesma idade, sem nenhum ter uma experiência a mais que o outro, né? Então tudo era novo. Como que foi para você, sendo o homem da casa, esse amadurecimento? A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, que o amor é paciente, tudo sofre e tudo suporta, né? E até você disse isso no início, que o amor ele não é um sentimento, né? Eu vou além, que o amor ele é um mandamento. Jesus disse, eu te dou um novo mandamento, amar o Senhor seu Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os dois grandes mandamentos, são os maiores mandamentos. Nós até temos uma dinâmica no curso de casados, que é, se estiver dois num penhasco, né, e a mulher tiver que pular, qual que é a reação do homem? Eu até vi num vídeo uma brincadeira de várias pessoas perguntando, fazendo essa pergunta para várias pessoas, e o homem falando, não, deixa ela pular, ela que pula, ela que se vira. Quando na verdade é o homem que tem que se sacrificar, é o homem que tem que pular, tem que entrar na frente, Sim. Tem que tomar esse papel. É ele que é o provedor, né? Ele que tem que proteger a família, Exatamente. Né? Deus deu essa missão, né? Então você é o pai da terra. Então você tem uma conta da família que eu te dei. Sim. Né? E Angélica, para você, como que foi? Agora eu sou a mulher da casa, não sou mais... eu falo bem assim popular mesmo, porque eu vejo muitos casais jovens que se frustram, que terminam o relacionamento porque é um processo de falta de amadurecimento, né? E como que foi para você sair da casa da mãe? Tipo, não sou mais a filha da minha mãe ali, agora que tem... as coisas da casa é feita pela minha mãe. Agora sou eu que sou dona da casa, eu que tenho que conciliar tudo isso. E eu falo sendo tão jovem. E tendo esse posicionamento forte que eu vejo que você tem. Olha, não foi fácil.
porque é muitas responsabilidades. No início eu trabalhava fora, então eu tinha que conciliar trabalho com as coisas de casa, coisas da igreja também. E eu sempre falava assim, amor, você tem que me ajudar nisso pra não sobrecarregar, pra gente ter mais tempo pra fazer as outras coisas e tudo mais. E aí... E essa ajuda vinha? Assim, com muita cobrança, mas vinha. É normal. Mas eu sou uma pessoa que tenho mania Cultura, de... né? Tenho mania de limpeza. Então, pra mim tinha que estar tudo sempre muito impecável. E às vezes a gente tinha essa discussão, porque pra ele assim, amor, depois você faz isso aí, vamos aproveitar. Eu, não, eu tenho que fazer, depois a gente aproveita. Sim. Então a gente teve esses embates. Mas eu consegui conciliar. Hoje eu conseguia e consigo até hoje conciliar tudo isso. Trabalho de casa, com nosso tempo de qualidade, com as coisas da igreja. Sim. E uma coisa que eu aprendi, que no começo eu não entendia muito, eu tinha muita resistência, era ser uma mulher submissa. Porque muitas mulheres pensam que ser submissa é estar debaixo do marido, ele está pisando em cima de você, mas na verdade não. Ser uma mulher submissa é você estar do lado do seu marido, sendo auxiliadora, ajudando ele. Você está sobre uma missão, ser submissa. Então os dois estão sobre uma missão de crescerem juntos, estar lado a lado. E eu entendi isso e hoje a gente vive muito bem em relação a isso. Eu sei que ele é o provedor, ele vai dar conta e eu tenho que aprender a ter paciência e esperar, né? Nele e esperar em Deus, sobre tudo, né? Sim, nossa, isso é pura realidade, tá? E realmente, essa parte de ser submissa, para a mulher, ainda mais quando você vem de uma criação que formando muito, se fortalecendo dentro da mulher, é difícil quando entra no relacionamento, no casamento, né? Sim, porque eu tinha um exemplo de machismo. Então, tipo assim, algumas coisas eu não aceitava, eu batia de frente, tipo, isso pra mim é machismo. Sim. Aí eu fui aprendendo que não, que o que ele fazia não era machismo igual eu presenciei, era Sim. o jeito dele, ele me ajudou a ser uma mulher submissa. Isso é muito interessante, que ele, sendo homem, me ajudou a ser uma mulher submissa. E hoje nós estamos vivendo num mundo que a sociedade tem distorcido os princípios de mulher, né? Invertido o valor. Que a mulher tem que ser mais que o homem, a mulher tem que ser... como que eu posso dizer? A top, por exemplo. Independente. E, por exemplo, assim, se o meu marido ganha 5 mil e eu ganho 10... É eu que mando na casa. Eu que mando na casa, então você tem que me obedecer. Sim. O que eu falar, a água parou. E não é isso. Se ele ganha 5 eu ganho 10, os dois ganham 15 mil. Então a gente tem que juntar, porque é nosso, não é dividido. Agora a gente é um só. Exatamente. Eu acho muito legal essa ideia de vocês juntar. Eu e o Marcos, a gente também sempre tivemos essa percepção. E veio lá da minha casa. Na minha casa, meus pais, eles eram assim. Não era meu, esse aqui, essa divisão. Não, era deles. Né? Então, eu via isso dentro de casa. Meus pais fazendo desse jeito e construindo as coisas. Então, quando nós casamos, eu e o Marcos também. Nossa cultura também foi bem diferente, mas a gente também é nosso. Você ganha tanto, então dá tanto. E assim vai construindo, né? Igual você falou, nós somos um só agora. Então, é tudo junto, né? E olha que eu não tinha isso em casa. Tipo, sério? Era meu, seu. Tipo assim, suprir as necessidades, mas o que eu ganhava é meu, entendeu? Sim. E a gente aprendeu isso juntos. É muito legal. Você vê que parece que as coisas vão aumentando, né? Porque vocês estão juntando as forças. Né? Gente, para dar continuidade, então, como que foi para vocês, assim, um pouco vocês já deram aqui alguns spoilers, mas como que foi para vocês abrir mão do querer para poder ver o bem do outro, para ver o crescimento do outro? O que prevalece sempre no nosso casamento é a vontade do Eterno, é a vontade de Deus. Então, não importa se um tem uma ideia ou outra, a gente sempre pergunta, Deus está nisso? É a vontade de Deus? A gente vai fazer o que for a vontade de Deus. Então, por exemplo, quando no início do nosso casamento, ela queria fazer a faculdade antes de casar, né? E eu já pastoreava, eu já era pastor de igreja. Então, quando ela veio, quando nós casamos, ela se inseriu no ministério junto comigo, porque ela entendeu que isso era a vontade de Deus para ela, né? No início. Então, ela abriu mão da faculdade no início para fazer depois, para que nós começássemos o ministério primeiro.
né? Sim. Então isso pra gente, acredito que não... A questão da renúncia é muito A tranquila. gente sempre conversa muito sobre, né? Então não tem esse Sim. embate. Certo. Como você falou, e sempre coloca Deus, né? Vocês são cristãos, nós também, eu e o Marcos, pedimos a Deus todos os dias que fortaleça a nossa fé, mas existe pessoas que às vezes estão nos assistindo e não tem essa fé tão forte. O que você, como pastor hoje, você fala para essa pessoa? Porque muitas vezes, igual você acabou de falar, a gente sempre coloca Deus. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Mas como que essa pessoa ela vai fazer, vai ter esse contato com Deus, vai sentir a resposta de Deus? Uhum. A Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Eu acho assim, é praticamente impossível, não vou falar que é difícil, mas é praticamente impossível você ter um estilo de vida hoje se você não acreditar em algo, se você não crer em algo, se você, né, ter fé. E assim, o nosso casamento é baseado nisso, né? A fé é o princípio, né? O início, é o firme fundamento. Então, tudo que nós vivenciamos, tudo que nós vamos vivenciar está baseado nisso. Não, nós acreditamos, nós cremos e Deus vai agir, né? Temos vários testemunhos disso, questões de milagre, essas coisas que nós vivenciamos por conta da fé, né? Então, as pessoas precisam deixar um pouco de acreditar na força do próprio braço e crer mais naquilo que Deus pode fazer. Tem uma passagem bíblica de quando Jesus está com seus discípulos na tempestade e ali, entre os discípulos de Jesus, tinha 4 pescadores profissionais, que eram excelentes na pesca, dominaram o barco a vida toda, o mar a vida toda. Sim. Só que no momento da tempestade eles não estavam conseguindo fazer absolutamente nada porque fugia do controle deles, enquanto Jesus estava dormindo, né? Jesus estava na polpa do barco, deitado e dormindo. Porque enquanto nós tentamos fazer do nosso próprio jeito, Jesus está dormindo. Mas quando nós chamamos Jesus para que Ele assuma o controle, a tempestade se acalma. Fracos na fé, né? Mas Gente, vocês aceitam café? Aceito. Uma água? Vocês... Aceito um café. Então, antes de eu pegar o café para vocês, quero que você, Felipe, compartilhe conosco como que foi para você a sua primeira experiência na igreja, o seu primeiro dia que você foi na igreja pregar. Qual igreja que foi? Como que foi a sua sensação, a experiência? A Angélica já estava junto? Eu fui inserido assim por Deus no ministério, na Assembleia de Deus Ministério Madureira, pastor Eudes Nascimento, pastor Alessandra aqui em Juara. E num período da minha vida eu fui tentar seguir a carreira de jogador em Santa Catarina. E lá o chamado de Deus foi tão forte na minha vida aqui já antes de sair, que lá eu já iniciei um trabalho, com os jovens do alojamento do time de futebol. Iniciei um grupo familiar, lá já ganhando almas, já ganhando vidas. E eu comecei a congregar em uma igreja lá. E lá eu tive a minha primeira oportunidade para trazer uma palavra, foi no culto de jovens, né? E foi terrível. Porque não tinha assim, eu tinha acabado de iniciar na fé, então não tinha muita base, não tinha muita estrutura, muita experiência, conhecimento, né? Mas quando eu retornei para Juara, para realmente seguir o chamado de Deus, foi onde, né, eu pude, através da vida do pastor Eudes, que foi me discipulando, foi meu mentor, né, a quem eu devo toda a minha lealdade, tanto a ele quanto ao Ministério Madureira. Eles foram, né, me moldando, me ensinando como deveria ser feito. E então aqui em Juara foi onde eu tive as demais experiências, demais oportunidades para estar ministrando a palavra de Deus. Hoje, para a glória do eterno Deus, né, já fui em várias cidades do Mato Grosso, em outros estados e, né, sempre levando a palavra de Deus onde nós passamos. E é uma experiência maravilhosa. Como eu disse, eu vivo, na verdade, em função disso, né, de um chamado para Deus, onde eu estou a serviço do reino de Deus. Então, ministrando a palavra, cuidando de pessoas, amando pessoas, acolhendo pessoas, e isso para nós é muito gratificante. Sim. Hoje você está com quantos anos? 22. 22 anos, já sendo um pastor, né? É uma missão muito grande, né? É uma missão e uma responsabilidade muito grande, né? Tem que ser feito com muito cuidado, com muita responsabilidade. É um desafio, né? Mas
É muito gratificante você ver quando, para a glória de Deus, você causa um impacto na vida de pessoas, né? Você se torna um pastor memorável, uma igreja memorável, né? Sim. E você está junto com ele, Angélica, fazendo também o serviço de pastora, Sim. servindo. E como que foi para você hoje já estar nessa missão também? Olha, sendo já tão jovem, estando nessa missão, eu falo que é uma grande oportunidade concedida por Deus estar na frente desse trabalho, mas também é um desafio muito grande, né? Tive que amadurecer muito rápido em várias áreas para poder ajudar as pessoas a aconselhar. Tive que renunciar muita coisa, tipo, querer de jovem, de estar ali como com jovem, fazendo coisa de jovem. Tive que renunciar a isso, né? Porque aonde Deus nos colocou, tem pessoas jovens, mas tem mais pessoas mais de idades, né? Que precisam de um auxílio diferente, uma palavra, um conselho mais aprofundado, sim, mais experiente. São situações assim de mais dificuldades, sim, que estão passando, né, do que um jovem. Sim. Não que o do jovem não seja, né, mas assim são pessoas que precisam de um conselho mais próximo. Uhum. Foi um desafio muito grande, tem sido, mas é uma honra estar na frente desse trabalho junto com o meu esposo, a gente fazendo essa diferença na vida das pessoas, amando, acolhendo, alcançando pessoas, pessoas que estão precisando mesmo de Deus, que precisam de uma transformação na sua vida. E quando a gente causa esse impacto na vida dessas pessoas, é muito gratificante ver, sim, o que Deus tem feito, né? E está fazendo através da nossa vida. E a gente trabalha muito com as mulheres, sobre os princípios de uma mulher cristã, fora outras coisas. Sim. Hoje, então, você, Felipe, fica na missão, né, do trabalho com a igreja, e a Angélica junto com você. Você tem outro trabalho paralelo também, Angélica, ou não? Vocês dois estão somente na igreja? Eu tenho um outro trabalho, mas eu atendo só quando eu tenho disponibilidade ou quando tem hora marcada, que atualmente eu trabalho como designer de sobrancelha. E eu vou para a clínica só quando eu tenho algumas clientes, e quando eu não tenho, eu fico totalmente disponível junto com ele na obra, para fazer visita, para orar pelas pessoas. Sim, sim, entendo. Gente, voltando agora um pouquinho lá, quando vocês casaram, quando vocês eram ainda jovenzinhos ali, porque agora vocês já são senhores. Bem-vindo ao novo grau. Jovens senhores. Como que foi para vocês a preparação do casamento, organizar todo o momento, a cerimônia, a festa? Como que foi, assim, uma breve recapitulação, assim, da preparação do casamento? Olha, foi desafiador. Porque, na verdade, a gente estava na frente de tudo, né? A gente falou assim, vamos casar, vamos fazer a festa, vamos. E aí a gente foi tomando a frente, fazendo orçamento, fazendo listas de pessoas que seriam convidadas e tudo mais. E assim, foi muito desafiador, porque a gente não tinha recurso, né? Mas Deus proveu tudo de última hora. E assim, eu costumo dizer que tudo na nossa vida é milagre de Deus. Tudo tem as mãos de Deus ali. E o nosso casamento foi uma dessas coisas, né? Que em tudo Deus estava presente, Deus estava provendo, porque a gente tinha R$1 no bolso. Um sonho. E um sonho, né? E aí Deus foi nos dando graça e nós fomos avançando, né? Fomos rompendo. Como ela disse, né? Essa questão foi milagre atrás de milagre. Nós vivenciamos isso há pouco tempo. Eu casei um jovem recentemente, um casal. Eu disse para ele, olha, marca a data do seu casamento e deixa que Deus vai fazer o resto. E deixa acontecer. Foi o que a gente fez, então é o que a gente tem de experiência para passar. Nós marcamos a data e Deus fez acontecer, né? E eu disse para ele, marca a data e faz. Sim. E ele fez conforme eu falei, marcou a data, né? Hoje são casados, né? Estão ajudando a gente na igreja. Então, é isso, você que quer casar, quer ter um casamento,
não fique com medo, né? Não espere estar pronto, não espere estar preparado. Nunca vai estar pronto. Na verdade, nunca ninguém está preparado. Só depois de que casa que você vai ver Então, realmente, né? Como é que é? Então, marca a data. Marca a data que Deus faz acontecer. Sim. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Então, Deus ama casamento. Sim. O princípio, né, do casamento é algo que Deus ama e aprova, né? Então, você que decide casar, você está cumprindo um princípio de Deus. Sim. E como que foi para vocês, assim, pontos bons e pontos negativos em questão da organização, fornecedor para vocês? Eu pergunto e saio um pouquinho fora do nosso assunto, porque tem muitos casais, muitos jovens que nos acompanham também e ficam em dúvida. Por onde começar a organizar? O que fazer? Quem contratar? Será que eu contrato isso? Será que eu não contrato? Para vocês, um fornecedor, dois, não sei, o que vocês tiveram, tipo assim, boa experiência que vocês fossem casar hoje, contrataria. Outros pontos que vocês, não, eu acho que não foi necessário e a gente contratou, mas hoje eu não contrataria, de novo, esse tipo de serviço. Sim. Não, assim, a gente teve uma boa experiência, né, com todos os fornecedores, não tivemos problema. Uma coisa que a gente indica para quem vai fazer festa, né, não, eu vou casar, mas não quero fazer festa, ou só ali no cartório e tal. Tudo bem, mas você quer fazer uma festa, ainda que seja pequena, né, contrate um fotógrafo, é bom. Né, contrate um filmmaker. Nós temos nosso amigo Marcos, que foi maravilhoso. Tá ali nos Verdade. bastidores. Contrate uma maquiadora, alguém fazer o seu cabelo. Opa, é aqui, ó. A decoração, enfim, buffet. E o mais importante, o ministro, né, do casamento você não vai contratar, mas você vai contar, né, com um líder espiritual, com o pastor da sua igreja. Então, foi isso que a gente fez. Sim. Sim, a gente foi tudo fazendo uma lista, né? E colocando, anotando. E a gente sempre tava consultando pessoas que já tinham casado. Isso nos ajudou muito. Sim. Aí essas pessoas que já tinham experiência com algumas pessoas falavam, essa pessoa é muito boa, essa pessoa não é legal. Uhum. E aí isso foi nos ajudando a saber com quem a gente iria entrar em contato. Quem que nós queríamos que decorasse, tirasse foto, enfim, Sim. tudo mais. Sim. E ficou muito lindo o casamento de vocês. Nossa, maravilhoso. Glória a Tudo, Deus. a Pra cerimônia, glória de o local, perfeito, perfeito. A noiva tava mais ainda, né, Felipe? Tava noiva tava linda. esplêndida. Maravilhosa. Verdade, a noiva tava muito linda. Tava. Tava categoricamente estonteante. Exatamente. Nossa, não tem noiva mais linda que essa, né, Felipe? Não. Que bom, gente, que foi muito bom para vocês e a gente também se sentiu muito feliz de ter vivido esse momento junto com vocês. Nossa, eu fico vendo as fotos, eu atendendo a Angélica aqui no estúdio, então assim, foi um dia muito lindo, Foi. né? E no final ali com as madrinhas, todo mundo fazendo aquele momento de oração, nossa, foi maravilhoso. Não tive um momento desse ainda no estúdio, foi a primeira vez que tivemos e assim, para mim foi muito especial, né? Pra mim também. Eu achei que não ia dar tempo de chegar no casamento na hora certa. Mas deu tudo certo. Deu tudo e foi certo. um momento muito bom. E chegamos lá e ainda ficamos esperando, né? Um tempão ainda. E calma, Angélica, vai estar tudo certo. E deu. Tava muito nervosa. Deu tudo certo. Deu No tudo fim certo. dá tudo certo. E se vocês querem rever, gente, como que ficou esse casamento, vai lá no meu Instagram, Andressa Kathleen. Lá tem fotos da Angélica de noiva, tem fotos da Angélica, acho que entrando na hora do casamento, se eu não me engano. Tem vídeo deles dois juntos, tem o pré-wind que nós fizemos também, né? Lá em Sinop. muito bom. Nossa, muito lindo aquele local. Sim. Né? Então, assim, vai lá no meu Instagram, olha, e aí vocês vão ver realmente que eu não estou falando a mentira, é pura realidade. E como que é o Instagram de vocês? O meu é @PR Felipe Bart. Amor, deixa aqui, já embaixo. PR Felipe Bart. Pastor Felipe Bart. E o E seu? o meu tá Angélica Araújo Bartolomeu. É isso aí, gente. Olha aí. Seguem eles lá também, tá? E se você ainda não nos segue, me segue. Segue aqui no YouTube. Segue lá no Instagram. Que aí assim você sempre vai estar por dentro dos nossos bate-papos, das novidades que está tendo por aí. Então vamos dar continuidade aqui no nosso bate-papo. Casal, para vocês, em um momento de crise, como que foi para vocês se lembrarem de que estavam do mesmo lado e não de lados opostos? Pra gente, essa questão de lado oposto,
Não existe, né, Felipe? Pra gente, a gente passou isso mais tranquilo, assim. No momento de crise que todo casal tem, né, a gente usou outros métodos, eu acredito. Nós passamos por um curso, nós tivemos uma aula chamada Semeando e Colhendo, né? 2 Coríntios, capítulo 9, diz assim, que tudo aquilo que o homem semear, ele colherá, né? Homem, enfim. Então, quando se fala de um casamento entre duas pessoas e de semear e colher brigas ou viver momentos de alegria, por exemplo, se eu semear coisas ruins, discórdia, infelicidade, brigas, enfim, eu vou colher coisas ruins, porque eu estou semeando no meu casamento algo ruim. Sim. Então, quando a gente fala de briga ou de momentos bons, é tudo nesse princípio de semear e colher. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Né? Se você plantar coisas ruins, não você tem vai como colher. você plantar, né, abacaxi e colher manga, né? Então, o casamento é feito disso. Sim. A gente em casa, você falando isso, fez eu lembrar. A gente em casa, eu sempre falo para as crianças, falo assim, olha, como que você quer ser tratado? Você quer que a Júlia trate você assim? Você quer desse jeito? Como que você gostaria de ser tratado? Ah, não quero que ela fale desse jeito. Então você não pode falar. O casamento é da mesma forma. Da mesma forma. Se você ser grosso, você vai receber grosseria. Exatamente. Né? Se você for carinhoso, você vai receber carinho. E aí nisso, você falando isso daí agora, eu lembro de algumas falas assim, a gente sempre trabalhando com casamento, ouço de pessoas já mais vividas no casamento e fala bem assim, ai, meu marido é assim, né? Ele é grosso, não sei o quê. Ou a mulher, né? Ou o marido fala da mulher, minha mulher é desse jeito, não muda não. Mas é aí que tá a chave, né? Muda sim. É só você mudar as suas atitudes, né? Se você parar para analisar, por exemplo, se você parar de fazer aquilo que sua esposa tanto reclama e melhorar nisso, ela não vai reclamar mais. Se você parar de fazer aquilo que o seu esposo faz, tipo, que ele reclama, e melhorar nisso, ele não vai reclamar mais. Então, vai haver uma melhora. Você vai semear algo bom e vai colher coisas boas. Sim. E o casamento tem que ser assim, né? Se você quer um casamento feliz, um casamento que seja exemplo para os seus filhos dentro de casa, você tem que mudar suas atitudes. Se eu sou orgulhoso, se eu não libero palavras de perdão, se eu não libero palavras de carinho, os meus filhos estão vendo isso. Então, eles vão se tornar pessoas como eu estou sendo. Como que é para vocês, na presença de Deus, foi para lidar com o perdão, né? E essa forma de reconciliação? Porque vocês falaram que lá no início teve muitas dificuldades. E quero ou não, fica aquela magoinha, né? Uhum. Como que foi esse processo? Foi oração, sim. Mas eu falo bem lá no íntimo, no particular mesmo. Porque, eu falo assim, para trazer mesmo a realidade para o casal. Porque às vezes o casal olha e fala assim, eles falam assim porque eles estão dentro da igreja, entende? Porque eles já viveram, então eles são assim. Mas para aqueles casais que não vivem dentro da igreja, que não conhecem Deus, entende? Como que eles vão fazer isso? Se perdoar e fazer essa reconciliação para continuar com o casamento? Quer falar? Pode falar. Pode falar. Então, quando nós falamos de perdão, o perdão também é um princípio, né? E uma ordenança deixada por Jesus, não só para o casamento, mas para tudo. Jesus conta uma parábola a respeito de um homem que ele devia para o seu senhor, né? E era algo que ele jamais conseguiria pagar. Nunca conseguiria pagar. Mesmo que ele trabalhasse a vida toda, né, ele não conseguiria quitar aquela dívida. E o senhor dele perdoou aquela dívida. Sim. Ele foi perdoado. E quando ele sai pelo caminho, ele encontra alguém que devia para ele. E a primeira reação dele, ao invés de fazer como o senhor dele fez com ele, né, de perdoar a dívida, ele cobra a dívida de quem o devia. Né? Ele não perdoa aquela dívida. E quando nós trazemos isso para o nosso casamento, nós entendemos que Cristo já nos perdoou de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões, de todas as nossas iniquidades. E quando eu não libero o meu perdão para o outro, eu estou agindo como aquele homem que recebeu o perdão do seu Senhor, mas não consegue perdoar outra pessoa, não consegue perdoar outra dívida. Né? Então, para o meu casamento dar certo, ele funcionar, eu preciso entender que o perdão é crucial.
Porque eu convivo com outro ser humano que é falho, que tem os seus costumes, tem as suas, né, enfim. Então, se eu não perdoar, se eu não liberar o perdão para essa pessoa, né, como que eu vou estar sendo um exemplo, ou como que eu vou viver? Porque, né, quando nós carregamos mágoas, quando nós carregamos as dores que nós sentimos, é como se nós estivéssemos carregando a outra pessoa nas costas. Nós estamos carregando um peso que não é nosso, né? Então, nós praticamente estamos carregando alguém morto nas costas. Sim. Eu até já ouvi agora no seminário sobre isso. Quando você carrega mágoas, né, quando você não perdoa, além de muitas enfermidades, doenças que você pode contrair por conta de mágoa, doenças emocionais, até físicas, né, você está carregando um defunto nas costas. Você está carregando alguém nas costas que, né, às vezes nem sabe que te machucou, nem sabe que te feriu, mas você carrega aquela pessoa para a sua vida, né? E é um peso desnecessário que talvez você está carregando, você está sobrecarregado, você não entende porque você anda tão cansado emocionalmente, mas é tudo por falta, né, de perdoar, de liberar o perdão, ou até de você pedir perdão para a pessoa que te feriu. Você está sofrendo mais que a outra pessoa, né? Com certeza. Que a outra pessoa nem sabe que... Quem foi ferido e carrega mágoa sofre muito mais de quem perdoou. De quem feriu, aliás. Voltando aqui. Volta, repete. Quem foi ferido, né, e carrega as mágoas, né, ela sofre muito mais do que o ofensor, do que quem feriu ela. Sim. Isso é pura realidade, né? E tem uma frase de uma conferência, num seminário que nós fizemos: ou você perdoa ou você adoece. Quantas pessoas têm adoecido guardando mágoas, guardando rancor das pessoas ou do seu próprio cônjuge por coisas que ele fez? Tem muitas pessoas doentes da alma que não sabem o porquê, mas é por falta de perdão. Sim. Nós estamos vivendo uma sociedade que não está sabendo perdoar um ao outro. Tem guardado muita raiva, muito rancor, muita mágoa. E isso tem prejudicado seu físico, seu emocional, até seu espiritual acaba sendo prejudicado. Sim, sim, com toda certeza. Se você não... O negócio de se fazer é você... Se você não consegue falar perdão para outra pessoa, é você apresentar a Deus aquela pessoa e orar. Falar: Senhor, eu apresento essa pessoa, eu quero que o Senhor me ajude a liberar perdão para ela. Eu não quero mais sentir rancor, remorso dessa pessoa, eu quero ser curada. Se você não consegue ir lá na pessoa e falar: me perdoa pelo aquilo que eu te fiz ou pelo aquilo que eu não te fiz. Sim. Mas você está liberando aquele peso de você. Eu tenho aqui algumas frases que é: perdoar é deixar livre, libertar, despedir, mandar embora, atribuir um favor incondicional à pessoa que te feriu. A decisão de perdoar é sua, o direito é seu, né? Ou você perdoa ou você adoece. A mágoa, a falta de perdão, é você beber um copo de veneno esperando que o seu ofensor morra. A mágoa te prende à pessoa que você mais odeia, né? O perdão não está na emoção, está na razão. Quando você perdoa, você liberta um prisioneiro que era você mesmo que está aprisionado, né? Então, pessoas feridas, elas ferem outras pessoas. Sim. Né? E pessoas curadas curam outras pessoas, né? Quando você deixa de perdoar, quando você deixa de liberar o perdão e carrega essa mágoa para você, se você não se curar daquilo que te feriu, você vai sangrar em cima de pessoas que não te cortaram, né? Então é preciso o perdão, é necessário o perdão dentro de um casamento principalmente, e também fora dele. Porque mesmo que você esteja casado, se você tiver emoções relacionais, né, com outras pessoas fora do seu casamento, ou com os pais, ou com amigos, ou com irmãos, você acaba trazendo, né, problemas para o seu casamento por conta das mágoas passadas que você teve com outras pessoas. Nós vivenciamos isso, né? A Angélica tinha emoções relacionais com outra pessoa fora do nosso relacionamento. Pode até ser assim, não foi o nosso caso, mas, por exemplo, pessoas que são casadas, ou o homem ou a mulher, que carregam emoções relacionadas com a outra pessoa que ela vivenciou antes, né? Um namoro, um noivado, ou até mesmo um casamento, se ela for divorciada e casou de novo. E se ela não se libertou, se ela não se divorciou emocionalmente da pessoa com que ela estava antes, seja um cônjuge, um namorado, um noivo, ou até mesmo familiares, ela vai acabar trazendo aqueles problemas para dentro do relacionamento. Por exemplo, ela olhava para mim e enxergava,
a pessoa que tinha ferido ela, que não era outra pessoa assim, em sentido de relacionamento, Sim. era familiar. Sim. Né? Então, quando ela olhava para mim, né, Ela tinha aquele sentimento sem de que eu revolta. tivesse as atitudes, ela imaginava que eu poderia fazer alguma coisa com ela. Né? Então, isso fazia ela se machucar sem eu ferir ela. Então, é preciso perdão, é preciso você, né, tirar toda a mágoa de dentro de você e você se libertar da pessoa que te feriu. Sim. E eu tive uma conversa difícil com essa pessoa, que era pedir perdão por coisas que nem ela sabia que ela tinha me feito, mas aquilo de alguma forma tinha me ferido. E eu conversei e falei tudo, e ali houve perdão. E quando houve perdão, quebrou todas as barreiras. Gente, é uma coisa tão assim que é surreal, né? É. Sim. E isso acontece não só com jovens, com Sim. tudo quanto é, qualquer faixa etária. Qualquer fase. Pessoas dentro da igreja não estão livres de passar por coisas assim. E essa questão, principalmente dos pais, porque muita gente carrega isso dos pais. Igual eu falei, você carrega uma cultura que não é sua. Sim. Você aprendeu daquele jeito, você aprendeu com alguém, você vai carregar isso para a sua vida. E quando você carrega isso para o seu casamento, você acaba ferindo o seu cônjuge, ferindo a sua pessoa por conta de uma pessoa que não tem nada a ver. Então você precisa... O primeiro passo quando você se casa é divorciar dos seus pais. E a Sim. partir de agora, a Bíblia diz: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unirá-se a sua mulher. Né? Ele vai se unir à sua mulher. Então, e a mulher da mesma forma. Então, quando você se divorcia dos seus pais, quando você deixa os seus pais para ir, né, morar com o seu esposo, o seu marido e a sua mulher, né, você precisa ter essa separação, né, com os pais, com os familiares que você convivia antes. Sim, você não vai deixar seus pais ou sua mãe. Não, você só vai fazer aquela quebra de ligação. De ligação, né? Tipo assim... Literalmente cortar o cordão umbilical. É, isso mesmo, meu bem. Eu saí de casa, irmão. Sim. Gente, isso é muito forte, né? Deus, ele é maravilhoso, né? Então, é assim, você não perdoou, você não está preparado para avançar na vida. Resumindo, Não né? está preparado. Não está você preparado. não prospere, você não prospera. Você sempre fica estagnado. Você não avança, você fica preso. Né? A falta de perdão é uma prisão. Então, quando você não libera o perdão, quando você carrega essas mágoas, você está preso ali, você não prospera, você não avança, você não cresce. Né? Se você é empresário, sua empresa uma hora ou outra vai acabar falindo. Se você trabalha, uma hora ou outra você vai acabar perdendo o seu trabalho por conta disso. Você uma hora ou outra pode acabar perdendo seu casamento, perdendo sua família por conta disso, porque você fica numa prisão. Sim. Né? Gente, olha, eu tenho certeza que esse podcast de hoje vai ajudar muitos casais, muitas famílias. Glória né? a Deus. Amém. E você está aqui nos acompanhando, se você ainda não curtiu, já pega o seu dedo e soca nesse botão aí e curte. Compartilha. E compartilha, porque isso daqui não vai ajudar só você, vai ajudar a sua amiga, aquele casal que você sabe que eles estão precisando de uma ajuda, de uma palavra, manda esse vídeo para eles, tá? E aí já pede para eles colocar no 1.5, 2.0 para acelerar, porque às vezes fala assim, não tem tempo, porque é muito longo, né? Então coloca a velocidade maior, que aí você assiste e você sente a essência dessas palavras aí, igual eu senti aqui quando o Felipe e a Angélica compartilhou aqui essa fala tão importante. Então, já se inscreve no canal, compartilha, curte e vamos lá que a gente ainda tem muita coisa aqui para explorar deles. E só para finalizar essa parte de perdão, quando você perdoa, você não vai esquecer. Mas quando você perdoa, você vai lembrar, só que aquilo não vai te doer mais. Você vai ter certeza de que você tá curado. Sim. Cicatrizou. Tem como dar uma pausa para pôr o celular carregar? Tem. Tá com 1% se Fica à desligar, vontade. dá um BO. Se ele desligar, já era. O perdão, ele é como uma ferida, que você tem que abrir, tirar a casquinha que só tá ali, só pra fingir, e ir tratando até ela cicatrizar mesmo, fechar, e quando você vê, você vai ver só a cicatriz. Não vai ter mais pus, não vai ter mais só a casquinha. Sim. Nossa, Esse que é o perdão. É forte, né? E para muitas pessoas é tão difícil, né? De dar o perdão. Eu imagino que seja muito pela questão do Tá carregando. egoísmo, né? Orgulho. Orgulho
né, que fica ali, não, eu não vou fazer isso. E uma coisa que acontece muito nos casamentos, que a gente vê que acontece, tanto para o homem quanto para a mulher, é falar mal do seu cônjuge. Falar mal da sua esposa. Fazendo piadinha no meio da roda de amigos. Ou a mulher fala mal quando ela chega lá no manicure, ela fala mal do marido, não aguento mais meu casamento. Um cara lá no futebol fala, minha mulher não deixa, não sei Esse é um erro, né? Aí você tá falando mal da sua carne, né? Tiago diz que a língua inflamada pelo inferno, ela tem o poder de mudar o curso da natureza. Quando você libera essas palavras de maldições, né, sobre o seu casamento, sobre o seu cônjuge, ou falando mal, né, você vai vivenciar aquilo que você está falando toda a sua vida. Mas quando você muda a sua mentalidade para você profetizar a bênção sobre a sua vida, sobre o seu casamento, e ao invés de liberar palavras de maldição, você liberar palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de ânimo, palavras de alegria, de felicidade, né, você vai vivenciar coisas maravilhosas. Sim. Eu atendi uma pessoa há pouco tempo que ela tinha um costume de falar assim, a minha depressão. Sim, né? Já puxava. Minha doença, minha ansiedade, meu problema, minha tristeza, né? E eu falei para ela, muda a palavra, né? Para de falar isso e começa a falar palavras, né, ao contrário daquilo que você está dizendo. E eu pude ver assim, uma transformação nessa área, na vida dessa pessoa. Então, é isso, quando você, ao invés de liberar palavras ruins, palavras de maldição, palavras que são proferidas negativamente, você liberar palavras de bênção, palavras de vitória, palavras boas, né? E assim você vai estar vivenciando coisas extraordinárias na sua vida. E a sua mentalidade começa a mudar, né? Porque você está afirmando coisas boas para o seu cérebro. Agora você vai ter a mentalidade de Cristo. Exatamente. Sim. Cristo começa a agir ali, te conduzindo para o caminho certo, né? Que é você o quê? Se amar. Ele te criou. Então você tem que honrar o que você está vivendo aqui na Terra, porque você só tem uma passagem aqui. Você vai viver uma única vez, né? E nunca falar mal do seu cônjuge, independente da circunstância. Vocês é uma só carne. É algo que a gente aprendeu esses últimos dias, que eu não estou com ele só pelo aquilo que ele faz. Eu estou com ele pelo aquilo que ele é, pela essência dele. E a mesma coisa é ele. Ele não está comigo com o que eu posso fazer por ele. Se eu faço comida, se eu lavo a roupa dele. Não, ele está comigo pela minha essência. Sim. Então, nós, como casais, nós temos que entender isso. Nós não estamos com os nossos cônjuges só pelo aquilo que ele faz por nós, mas pelo aquilo que ele é, pela essência. Sim. Uma boa administração, né? Olha só. Deixa essa pro conselho depois, no final. Não tem problema não. Gente, olha, é gostoso, é maravilhoso ouvir, né, vocês como que estão vivendo. Eu e o Marcos, a gente também vem, esse mês vai fazer 18 aninhos de casado. Glória a Deus. 18 anos de casado. Faz 20 anos já que nós estamos juntos. Glória a Deus, né, amor? Às vezes deu uns perrengues aí, mas a gente vai indo, né? Aí, igual você falou, a essência, né? E a gente se firma todos os dias nisso, né? Eu falo que a porta de Deus é a terra. Quando você bate o joelho no chão, não tem conversa. Ele escuta. Sim. E a gente é muito firme, né, amor? Nas orações, e a gente com filhos ainda. Então, aí você tem que fortalecer mesmo a oração, né? Então, a gente fica muito feliz de estar aí completando os próximos dias, né? 18 anos de casado. E ver vocês tão jovens falando isso, a gente reza e pede a Deus para que muitos casais jovens também vão nessa caminhada, sabe? Que percorra esse mesmo caminho, porque muitos também a gente vê que não está nessa caminhada, nem sonha nem deseja, né, viver isso. E, gente, e com toda essa experiência de vocês, e a gente vendo como que está hoje o mundo em questão dos jovens, que conselho que vocês dão para esses jovens sobre o casamento, sobre esse amadurecimento, né? Hoje já pode pôr nos seus 30 anos, né? não são quase mais jovens que... É tudo menino que sai de casa de 30 anos. Então, como pastor, né, as pessoas sempre vêm procurar ajuda, pedir conselhos, né? E a gente pergunta, não, qual o problema? E sempre começa assim, geralmente, né, ou a mulher ou o marido dizendo, não, meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo, meu marido deixa a toalha molhada em cima da cama, meu marido não me ajuda a lavar a louça, né?
E o homem, a mesma coisa. Não, minha mulher não faz comida, minha mulher não lava minha roupa. Sim. Né? Ou minha mulher só sabe reclamar, minha mulher, enfim. Só que o interessante disso tudo é, por exemplo, quando nós fomos casar, eu não peguei a Angélica e coloquei ela dentro da minha casa 3 dias, né, para ver como é que ela fazia as coisas. Não vi como ela lavava a roupa, não vi como ela limpava a casa, não vi como ela cozinhava. Por quê? Eu não casei com ela por aquilo que ela fazia, por aquilo que ela poderia fazer por mim. Eu casei com ela por aquilo que ela é, pela essência dela, né? E mesma coisa, ela não permitiu que eu ficasse 3 dias dentro da casa dela para ela ver que horas que eu levanto, quando eu vou trabalhar, como é que eu trabalho, quanto eu ganho. Por quê? Ela não casou comigo por aquilo que eu faço. Sim. Ela casou comigo por quem eu sou, pela minha essência. Então, o grande problema dos casais hoje em dia é que eles casam e em determinado momento do casamento, eles param de olhar para aquilo que a pessoa é, para a essência dela, e começam a observar e olhar e só se importar com aquilo que a pessoa faz ou deixa de fazer, né? O marido olha só se a mulher faz comida, se ela cuida dos filhos, se ela lava a roupa, se ela limpa a casa, né? A mulher olha só se o homem não deixa a toalha em cima da cama, se ele ajuda ela, se ele trabalha por ela, enfim. O que nós devemos fazer? É parar de olhar para aquilo que a pessoa pode fazer por mim, né? E voltar a observar o que ela é, quem ela é em Cristo, né? Porque essa é a identidade dela, é a essência dela. Nós casamos com a pessoa por conta de quem ela é, né? Então, esse seria o conselho para os casais hoje em dia, principalmente quando você já tem, né, igual vocês falaram, você tem já 18 anos de casado, não são 18 meses, não são 18 dias. Né? Então, você observar a pessoa por aquilo que ela faz por você é praticamente normal hoje em dia. Né? Se a mulher faz isso, se o homem faz isso, ou se não faz. Né? Então, você deixar, né, de olhar e estar junto com a pessoa por aquilo que ela faz e voltar a amar ela, a estar com ela por quem ela é. Porque com Deus é assim, né? Nós não amamos, nós não adoramos, nós não o servimos por aquilo que Ele faz. Nós fazemos tudo isso por quem Deus é. Sim. Então, o princípio do casamento deve ser isso, né? Nós precisamos amar e estar com a pessoa por quem ela é, assim como nós fazemos com Deus. Sim. E uma coisa que eu ouvi e que eu carrego para o nosso casamento, que eu achei muito interessante, é que independente de quanto tempo de casado nós temos, nós nunca devemos parar de namorar. O Sim. que é o namoro? É se importar com seu cônjuge, sempre estar elogiando, porque no namoro é o início de tudo. Você tá ali presenteando ela com coisas que ela gosta, você dá flores, você elogia, você tem mais tempo para o seu cônjuge. Isso é o namoro. E passar dos anos dentro do casamento, os cônjuges vão esquecendo disso. Sim. De namorar, de ter aquele momento só os dois, de presentear o seu cônjuge, de elogiar. E durante o casamento você tem que voltar ao início, que é o namoro, né? Sim. Tem muitos casamentos que acabam por conta disso, que não tem mais elogio, que não tem mais tempo de qualidade, que não tem mais presente. E isso vai desgastando o casamento, porque só é aquela coisa rotineira. Sai para trabalhar, tem criança para cuidar, coisa de casa, e às vezes sai junto, mas não se diverte os dois juntos. Então, muitos casamentos acabam se rompendo por conta disso, que não prioriza os dois, Sim. né? O elogio, essas coisas. Às vezes a pessoa até pode falar assim, mas a realidade é diferente, né? Igual você acabou de mencionar. As obrigações do dia tem isso e isso. E vai ficar se apegando nesses detalhezinhos, né? Mas esse detalhezinho é a cerejinha do casamento. É o que faz a diferença. Né? Às vezes as pessoas que irão ver o podcast podem pensar, mas vocês são jovens, vocês ainda não têm filhos. Mas eu falo isso não só por conta disso. Tem muitos casamentos que a gente vê que relatam que acontece isso, mas é porque perderam a essência do início. Entende? Não é porque só tem eu e ele, só nós dois não temos filhos ainda, que a gente está falando isso, que a gente não sabe como é que a gente tem uma noção. Sim. E a gente fala isso por experiência de outras pessoas que nos contaram, para nunca perderem o início. Isso é verdade.
Então, assim, não vamos questionar vocês, porque vocês são jovens. Porque nós vivemos e nos policiamos muito para isso. Às vezes, eu e o Marcos, igual eu falei, quase 18 anos de casado, vou fazer agora dia 15 de setembro. Então, na correria do dia a dia, você passa batido mesmo. Mas aí o que acontece? Tanto ele quanto eu levanta de manhã, aí tá ali deitado na cama. Amor, bom dia. Amor, Deus abençoe seu dia. Né? Ai, amém, amor, Deus abençoe você também. Levanta, dá ali 1 minutinho, 2 minutinhos daquele abraço, sabe, intenso, um beijo, bom dia, amor, um ótimo dia para você, já acordado, fica ali sentindo, sabe, um abraço. Confessa, né? E a gente confessa que realmente... Sim, isso faz a diferença. Isso faz a diferença. E a gente confessa que, eu confesso particularmente, que tem dia que você acorda pensando em pular da cama e já resolveu aquele problema. Sim. Mas aí, cara, mãe, peraí um pouquinho. Vou dar um toque na minha esposa, e vou desejar um bom dia e vou levantar, vou tomar um café, nem que for rápido, mas vamos embora. Porque se você levantar, você nem olha para a família e vai embora. Sim. Então, a rotina é longa, é cansativa. Comparando com a de vocês, com a nós, que aí temos filhos, mas de vocês também são cansativas. Vocês também têm as obrigações de vocês. Então, assim, é que as pessoas, elas nunca olham para si. Sim. Elas preferem criticar, né, do que se arrumar, né? Sim, e uma coisa que eu tenho percebido muito é que muitas pessoas têm se baseado de relacionamento de internet, que é tudo muito perfeito. Nossa, tudo é Ninguém muito perfeito, tudo... Tipo, nossa, eu queria que o meu casamento fosse assim. Gente, aquilo lá não é sempre daquele jeito. Não, exatamente. Temos que entender isso, principalmente nós mulheres. Meu bem, o dia que nós tiver um perrengue, vamos postar o perrengue? Nossa, imagina... Peraí. Tipo assim, principalmente nós mulheres. Hoje a porque cinzenta, hein? Porque nós mulheres somos mais sensíveis. Sim. Nós queremos mais esse carinho. Então, quando nós vemos vídeos de casais perfeitinho, nós já... Nossa, eu queria que meu casamento fosse assim. E a gente começa a cobrar do nosso cônjuge, né? Ou vice-versa. Às vezes tem homens que não têm um casamento, nossa, do jeito que ele queria. Que tem uns homens que é mais sensíveis, né? Sim. Mas, nossa, meu casamento poderia ser desse jeito. Mas, na verdade, aquilo é só fachada. Não é sempre daquele jeito. Sim. E nós não podemos trazer isso pro nosso casamento. Coisa de internet, eles vão sempre postar algo perfeito. É uma vitrine, É uma vitrine. Na loja, você vê roupa feia na vitrine? Não, só coisa bonita. Né? Então, o casamento de internet é isso. Você vai só expor aquilo que é belo, aquilo que agrada aos olhos. Sim. E na vida real não é assim. Vai ter os perrengues, vai ter os dias difíceis. Tanto que o podcast, ele foi com o objetivo disso, de trazer os casais para contar as experiências reais mesmo. Porque, igual eu falei para vocês, vocês estão à frente, vocês têm uma experiência, vocês estão dentro da igreja. Então, para vocês falar de Deus... É mais fácil, porque vocês vivem a presença de Deus, né? Agora, perdão, Felipe. O que na verdade nós estamos falando aqui, não só do nosso casamento, mas também de todas as famílias que nós cuidamos e acompanhamos, Sim. né? Às vezes fala assim, mas eles são novos, né? Minha esposa, minha família, eu cuido da minha família, né? Nós cuidamos só de 50 famílias dentro da igreja, então... É o que a gente está trazendo aqui de experiência, de sabedoria que nós aprendemos entre nós e aplicamos, né, também na vida de outras pessoas. Sim. Né? E através desse conhecimento, vocês... E por isso que eu fiz o convite para vocês virem aqui ajudar essas outras pessoas que não ainda sentem, não vivem a presença de Deus, né? Porque vocês têm essa experiência, vocês sabem qual é a realidade, né, hoje. E é isso. Eu acho que esse compartilhamento da experiência de vocês, esse conselho que vocês têm hoje para dar para os jovens, acho que tenho certeza que vai conseguir ajudar. Se vocês tiverem mais algo para compartilhar, fiquem à vontade. Amém. Acho que é isso. Uhum. Amor, tem mais alguma questão que você queira perguntar para eles? Algo que seria importante frisar? Cara, eu acho que é difícil falar sobre tudo, né? Você tem que viver o casamento. São experiências. E para o casamento, é isso. O cara tem que sentir. Ele tem que casar, ele tem que sentir para saber isso. Essas peculiaridades, né, da vida. E nenhum casamento é perfeito. Todos têm falhas, todos têm altos e baixos.
Muitos têm que entender isso, né? Todo mundo acha que o casamento, nossa, agora o casamento vai ser tudo perfeito, tal. Mas Sim. não. Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar tem que os momentos. aproveitar Cada os momentos. fase você tem que aproveitar. E Cada em uma todos os delas. momentos Exatamente. são especiais. É. Até os perrengues. Que foi através dos perrengues que nós estamos aqui hoje. Sim. Sim. Tivemos a ideia de trazer isso para poder ajudar casais. Sim, o perrengue é o essencial, porque é o perrengue que vai te fazer crescer, amadurecer, evoluir. O Se não cara- tiver o perrengue, vocês A não vão ter pessoa- evolução. Vai ficar sempre aquela ilusão, né? Do casamento, tudo é É perfeito. tudo conto de fada. Conto de fada não existe, é só historinha. Até o conto de fada tem uns perrengues, né? Gente, É isso. mas é igual você falou, a mulher é todo dia pedir a Deus, né, sabedoria para edificar o seu lar, né? E o homem encarar, pular no penhasco, né, Felipe? É isso aí. Ou ser a ponte para a mulher passar. Acho que é mais fácil. Vai ser a ponte. A mulher passa, segura do outro lado, a mulher passa, você curte a dor, depois gruda do outro lado e vai embora junto. Fala, vamos embora. Gente, olha, casal, muito obrigado, tá, pela presença de vocês Amém. aqui. Vocês querem deixar uma palavra, uma frase? Fique à vontade. Amém, é só isso mesmo. Dizer que Jesus sempre, né, pode resolver qualquer situação, qualquer circunstância. Nada é Volto a impossível. dizendo que, para mim, não existe casamento falido, não existe casamento que não tem jeito. Para Deus, tudo é possível. Né? Ele sempre, Jesus é o caminho, é o único caminho, a única verdade, a única vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, seu casamento, né, pode ser perfeito, pode ser, aliás, perfeito não, mas pode ter uma solução, né, através de Jesus. Sim, amém. E é isso. Gente, muito obrigado, tá? Deus abençoe Nada. vocês. Amém. Deus E abençoe vocês também. o caminho de Nos vocês convidar. aí sejam de muitas bênçãos, tá? Vocês são um Amém. casal muito bonito, guerreiro, determinado Amém. e fortalecidos na fé. Amém. Tá? Amém. Deus abençoe. Amém. Então agora você pega e manda esse vídeo para aquela família, para aquele casal que tá precisando ouvir essas palavras. E um super beijo e até o próximo episódio do Café Casado. Tchau!